Olá pessoal, vou estar mostrando para vocês como descobrir o sistema operacional de uma máquina remota utilizando o ping. O ping é um comando que existe na maioria dos sistemas operacionais, então no Linux, no Unix, no Windows, você consegue usar esse comando. Então, vamos ver. O ping ele é um utilitário do sistema operacional que utiliza o protocolo de rede ICMP para testar a conectividade entre equipamentos, para você ver se os equipamentos estão se falando, né? Quando você dispara um comando ping para uma máquina remota, recebe um valor de TTL, Time to Live, ou Time to Live, que significa o número de saltos entre máquinas, que os pacotes podem demorar em uma rede de computador antes de serem descartados. Então, assim, os pacotes, gente, é o que transita na internet, né? Você está acessando uma página de internet, mas, na verdade, via rede, está vindo o quê? Pacotes de dados. Então, o ping faz isso. Bom, para descobrir, então, o sistema operacional, eu envio um ping, né? Ele vai para uma determinada máquina ou para um site e ele pode ir diretamente, se for uma rede local, ou pode, nesse caso aqui, ó, ele vai para um roteador, né? E depois pode passar para um outro roteador, para outro local e depois ir para o computador que você quer falar. Então, assim, você não sabe qual é o caminho que ele passa. Você quer pingar uma determinada máquina. Mas no caminho, ele pode passar por vários servidores, vários roteadores. Você não sabe exatamente qual é esse caminho. E a máquina, ela vai responder com um número de TTL. Esse número de TTL e assim, quando o pacote passa por um roteador, cada roteador desse aqui, ele perde um TTL, ele perde um número de TTL. Então, se a sua máquina passa um número, por exemplo, 64, ela retorna para você 64. Por passar aqui em dois roteadores, você já perde 2 TTLs. Então, vai chegar para você aqui 52, 62. E cada sistema operacional tem um valor padrão. Então, olha só, por exemplo, no Unix, no Linux, no Unix, você tem 64, que é o número padrão. Então, se você receber aí 54, 53, 50, 52, você sabe que é o Unix. Se for um servidor Windows, ou uma máquina Windows, vai ser na faixa de 128, ou menos que isso, porque cada roteador vai pegar um TTL, né? E isso acontece por quê? Porque senão os pings, vamos supor que ele não encontra a máquina, você dá um ping em uma máquina que não existe, ela vai ficar rodando na rede indefinidamente. Por isso, existe um limite de 255, que é um limite máximo de um ping. Ele vai passar de um roteador para outro, sem parar, até encontrar, até diminuir esse valor e zerar. Se for um sistema operacional AIX, Solaris, Cisco, por exemplo, ele vai ter um valor de 254 ou 255. Então, eu vou aqui, ó, vou pingar, usar o comando ping, ó, no meu domínio. O que vai acontecer aqui? Ele vai no meu servidor DNS, vai pingar, vai receber aqui, ó, ele pega o IP do meu servidor, onde o meu site está hospedado, onde o meu domínio está hospedado, e ele retorna aqui, ó, observa que ele retornou 54. Então, eu já posso concluir aqui que o meu servidor é um servidor Linux, ó.
perdeu aí 10 TTLs, né? Então, eu já posso considerar um servidor Linux. Existem algumas exceções, tá? Quando você envia um ping a uma máquina, se ela estiver configurada para responder a um eco, né? Ou seja, a um ping, então ela vai retornar isso aqui. Se ela não tiver configurada para isso, existem casos, tá, gente, que o servidor é configurado para não responder ao ping. Então, você vai dar um ping e ele não vai dizer nada, ele vai ficar calado, não vai retornar nada, vai dar 0%, vai dar 100% de perda aqui. Ó. Bom, se o servidor utilizar um IPv6, isso aqui, por exemplo, eu estou usando IPv4. Se ele utilizar um IPv6, eu preciso acrescentar aqui nesse comando um parâmetro -4 para forçar ele a verificar o ping, o retorno do ping no IPv4. Quer ver a sintaxe do comando ping? Ó, você pode observar que na sintaxe do comando ping, aqui, ó, essa aqui são os comandos que você pode usar com ping. Se eu usar -4, eu forço o uso do IPv4. Então, com isso, eu obtenho a resposta para o IPv4, né? Bom, temos 100% de certeza que esse valor de TTL retornado é um servidor Linux? Porém, isso nós temos certeza. Porém, nós não temos certeza, né? Por que nós temos certeza? Porque é isso aqui. Porém, nós não temos certeza se o domínio que eu digitei ali, www.mercadogarantido.com.br, se ele realmente está usando um servidor Linux. Ou ele pode ter no meio do caminho um controlador de carga, um balanceador, que é um proxy, né? Quer ver um exemplo? Vou fazer aqui um ping, ó. Limpar a tela, ping. Bom, eu vou pingar o site da Microsoft. Obviamente que ele vai, que os servidores que a Microsoft usa é o Windows, é certo? Então, ó, errado. Respondeu aqui 57, significa o quê? Que é Linux. Ué, mas espera aí, Microsoft utiliza Linux? Como assim? Olha só aqui, ó. Existe um gerenciador no meio do caminho, que é uma empresa, né? Ou o nome de um servidor que está gerenciando ou balanceando a carga, né? Para esses servidores da Microsoft. Então, quando você manda um ping para a Microsoft, você está mandando um ping para ele, né? Ou qualquer coisa que você envie para a Microsoft, está enviando para esse servidor e ele vai direcionar lá dentro do CPD da Microsoft, lá dentro dos servidores dela, né? Essa resposta aí, se eu quisesse realmente ter 100% de certeza, eu teria que pingar diretamente o servidor da Microsoft. Então, vejam aqui, ó, eu enviei um ping para um servidor, eu enviei um ping para uma máquina, para um DNS, né, ó, Domain Name Service, que é da Microsoft.com. Mas no meio do caminho tem a Camiad, né? E ela é que gerencia isso. Então, essa máquina que está no meio do caminho, ela gerencia várias máquinas. Uma delas aqui é o servidor da Microsoft e ela distribui lá dentro do CPD. Ok, pessoal, então é isso. É só uma dica aí, tá? Para você descobrir a máquina remoto. Até a próxima aula.